Pode se sentar. Que bom estar de volta. Que bom subir nesse púlpito de novo. Deu até um frio, né? Eu pensei, meu Deus, Jesus amado. Já tá. Daí não, né, Cris? Daí já estava ansioso, né, por compartilhar a palavra. E eu quero dizer que nós acompanhamos a Manaim mesmo à distância, né? Então, ao todo, nós participamos de 8 celebrações nesse período de férias. A gente estava crente mesmo, gente, né? Eu fui em mais culto do que você. Porque a gente sempre acompanhava o nosso culto transmitido aqui, né, pela internet. E depois a gente sempre tinha uma igreja que a gente queria visitar e conhecer. E foi maravilhoso. Como eu disse na vigília quinta-feira, não foram simplesmente férias, né? Porque às vezes tem crente que tira férias, inclusive de Deus, né? E daí acaba perdendo comunhão, relacionamento, enfim. Isso é um perigo, tá? Então, cuidado quando você tira férias aí, para você estar atento a essas questões. Mas, bom, a gente pode perder conexão com Deus também no dia a dia e no trabalho, né? Mas foram momentos muito especiais, assim. Deus nos ministrou muitas coisas e aos poucos a gente vai compartilhando com a igreja, né? Eu comecei a ler um livro que minha irmã me deu em função, né, daquilo que eu citei na quinta-feira, da visita que a gente fez a um lugar em Los Angeles, onde aconteceu um grande avivamento, lá em 1906, 3 ou 6, eu não lembro exatamente. E eu comecei a ler a história desse livro, né? E ainda não chegou o momento do avivamento, mas o autor narra que este pastor, que foi instrumento do avivamento, ele disse que as pessoas chegavam no culto e não estavam nem aí se o pregador tinha chegado ou não, porque o desejo deles era pela presença do Senhor. E eles estavam ali buscando unicamente a presença do Senhor, né? Então eu fiquei pensando, Deus, o que eu vou fazer aqui hoje, né? Porque, de fato, cada vez mais a gente tem a consciência de que se o Senhor não fizer, se o Espírito Santo não agir, se Deus não tocar na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E nós precisamos nutrir um desejo, um anseio por Deus. E eu lembro que quando Cristina e eu estávamos naquele lugar, é um prédio que é chamado de Torre de Oração da Azusa Street, que é o lugar onde está. E naquele lugar de oração onde passam pessoas do mundo inteiro, e é um espaço aberto que fica, acho que das 10 da manhã às 5 da tarde, você pode entrar lá, você se inscreve para entrar na sala, e ali você fica o tempo que você quiser. Cristina e eu ficamos por volta de uns 40 minutos ali. E quando eu me ajoelhei e comecei a orar, tinham poucas pessoas naquele lugar. Eu comecei a orar e disse assim, Deus, o que aconteceu naquele ano? O que aconteceu lá? Porque isso é algo que a gente quer experimentar também. E daí, obviamente, Deus faz lembrar do Pentecoste, né? Quem já leu Atos capítulo 2? Né? Pentecoste. Quando a igreja estava reunida, quando a igreja estava em oração, fazendo o que lá? Só orando? Não, aguardando uma promessa. Aguardando a promessa do Espírito Santo que seria derramado sobre toda a carne. E naquele dia, no dia de Pentecostes, e por isso que é chamado assim, no dia das primícias, de oferecer os primeiros frutos da terra, naquele dia o Espírito Santo desceu sobre os mais espirituais. Não, ele desceu sobre toda a carne, sobre todos que estavam naquele lugar. E é isso que a gente quer ver. É isso que a gente anseia. E é isso que a gente está na iminência de receber. E quando eu estava ajoelhado ali, eu simplesmente via chamas de fogo. E Deus me falava assim, precisa haver um desejo intenso pela minha presença. Precisa haver um desejo para que Deus se manifeste. E é isso que eu tenho orado por mim e por nós enquanto igreja. Mas seguimos. Tinham 2 séries de mensagens que eu estava com bastante expectativa. Uma delas foi a última, né, do mês de junho, que eu sabia que só ia pregar a primeira mensagem. Igreja ser ou não ser. Né? Você foi abençoado? Pensou um pouquinho sobre o ser igreja ou não ser igreja?
né? Acho que a mensagem foi entregue, né? Uma igreja presente, uma igreja relevante, uma igreja que transforma, uma igreja que vive o Evangelho de Jesus Cristo. E agora, essa série de mensagens desse mês de agosto é Sociedade Decadente. Tá? E as duas mensagens e as duas séries, elas têm a ver. Porque nós precisamos ser igreja aqui, certo? Neste contexto. Amei essa arte. O que você achou? Gostou? Né? Essa arte foi feita pelo Vini. O Vini está evoluindo aí. Sociedade Decadente. E nós vamos começar essa série. Eu queria te animar a você não faltar nenhuma celebração. Deixa eu só falar uma coisa. Eu vou falar para você que está na internet também. É muito bom ter você aqui com a gente, tá? Porque eu sei que em situações como aquela que a gente estava vivendo em viagem distante, a gente não pode estar presente. Mas existe uma diferença em estar aqui. A presença de Deus se manifesta de uma forma diferente. Quando você está lá, você está assistindo, né? E daí você está lá, você se distrai com as coisas, você vai mexer o arroz lá no fogão, você vai ver a carne que está queimando, né? E daí atende filho, bate campainha, e daí você está debaixo das cobertas, de repente você vê, opa, né? Tipo, perdi o fio da meada aqui, porque deu uma cochilada, enfim, né? Então, estar no presencial, de fato, faz uma grande diferença. Então, eu quero convidar todos aqui, né? E você incentive a igreja e o pessoal da tua célula para participar aqui com a gente. Então, vamos lá, sociedade decadente. O que me fez pensar nesse tema? Porque nós, como igreja, precisamos tratar dos temas atuais. Nós precisamos falar daquilo que o mundo está falando, certo? Ou não? Sim. Precisamos falar sobre esses temas. Porque são essas pessoas que a gente quer alcançar. São as pessoas que estão envolvidas nessa realidade social que a gente quer alcançar. Então a gente precisa entender como que as pessoas pensam e por que elas agem dessa forma. Vocês viram ali que tem vários símbolos, né? Aqui nessa arte tem o símbolo de uma pessoa com a mão amarrada, que dá uma ideia de escravidão, né? Tem a ideia ali de um embrião e um X em cima, ou seja, a questão do aborto, que é um tema tão recorrente, que está tão latente hoje na nossa sociedade. Tem aquela questão ali que representa o símbolo feminino, falando da questão do movimento feminista, que também é uma outra coisa que está movimentando muito poderosamente o mundo. Tem ali os homoafetivos ali, né, que é outra situação e outra realidade. E nessa viagem eu vi, meu Deus, a coisa está séria, né? As coisas estão muito sérias nesse sentido de ideologia de gênero, e tem também ali o nome de Jesus cortado, porque as pessoas não querem saber de Deus. Elas não têm buscado, porque existem muitas outras coisas que estão tomando o coração dessas pessoas. E principalmente elas não querem saber de Deus e do Jesus que muitas vezes a igreja tem anunciado. Um Jesus cheio de censura, cheio de recriminação, cheio de crítica, cheio de culpa e cheio de condenação. As pessoas não querem isso. Porque o verdadeiro Jesus, o Jesus da graça, o Jesus que transforma, por esse Jesus as pessoas estão ansiando. Porque elas querem sair deste redemoinho de confusões, de falta de valores, de falta de ética, de caminhos nos quais elas têm se metido com o passar do tempo. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, e principalmente sobre qual é o posicionamento que nós precisamos tomar como igreja de Jesus Cristo, nessa sociedade decadente que nós vivemos. E isso não é um privilégio só nosso no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, gente. O ser humano está numa franca decadência, numa ascendência. Isso já não é de hoje também. Já há bastante tempo que isso acontece. Então a gente vai ver os desafios que nós temos como igreja hoje e respostas que nós temos que ter baseado nesta palavra aqui a respeito de todos esses temas aqui. E nós não vamos buscar essa resposta para atacar essas pessoas, porque esse não é o propósito. Jesus, ele fez uma revolução
nos dias da época, a revolução tão grande essa, que até hoje ela continua tendo efeito na vida das pessoas. Mas ele fez essa revolução baseada no amor. Ele não se levantou com críticas, ele não se levantou ofendendo, ele se levantou se posicionando em relação à verdade. A verdade de Deus. E à medida que ele falava deste Deus de amor, deste Deus de graça e desse Deus que transforma, as pessoas experimentavam essa transformação. E elas passavam a se tornar um testemunho para aquela sociedade. De um Jesus que me libertou, de um Jesus que me curou, de um Jesus que transformou a minha vida. Então é isso que nós queremos compartilhar neste mês de julho, sociedade decadente. Quando eu estava pensando nesse tema, imediatamente me veio à mente um livro que eu já tinha lido há muito tempo atrás, estou relendo agora. Um livro que foi publicado em 1989, a versão em português. Né? É escrito por John Stott. John Stott é um estudioso muito conhecido, né? Um teólogo bastante conhecido em inglês. E ele era o capelão da Rainha Elizabeth, só para você ter uma ideia. Né? Ele era o conselheiro espiritual da Rainha Elizabeth. E John Stott, então, escreve um livro que, na verdade, é uma compilação de algumas mensagens que ele tinha pregado. É um livro fino. E o tema desse livro sempre me chamou a atenção. O cristão numa sociedade não cristã. O cristão numa sociedade não cristã. E daí, esse tema já faz a gente pensar um pouquinho, né? Como que eu preciso viver nessa sociedade hoje? Responda aí internamente. Você sabe viver e se posicionar como um cristão verdadeiro nesta sociedade tão decadente que a gente está vivendo? Às vezes existem muitas dúvidas a respeito disso. Que posicionamento tomar? Né? Nestes temas que foram colocados ali. Né? Que posicionamento eu tomo diante desta realidade? Eu apoio? Eu não apoio? Qual é a minha referência? Qual é a verdade que eu estou defendendo aqui? Isso tem se tornado uma coisa muito confusa na cabeça dos crentes. Porque hoje tem crente achando que tem coisas que tudo bem. Porque os tempos mudaram. E agora está liberado. Tem muito crente que pensa desta forma. Que acaba, talvez, pela falta de conhecimento, ou então por conhecer, mas não compreender exatamente a verdade da palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus, e acaba condescendendo com muita coisa. Mas nós temos uma verdade, nós temos uma palavra e nós precisamos lutar por ela. Como cristãos, nós não temos que gerar embate com ninguém e enfrentamento com ninguém, mas nós precisamos nos posicionar naquilo que a gente crê. E daí, quando eu me posiciono naquilo que eu creio, principalmente hoje, nesse tempo das redes sociais, se você se posiciona, você vai ser atacado, tenha certeza. Vai sempre ter alguém que vai lá e... Né? É só a gente perceber, pessoas cristãs que você segue e que se posicionam diante da verdade, como são tripudiadas, muitas vezes, nas redes sociais, pelo posicionamento dela e pela defesa de uma verdade espiritual. Então a igreja precisa se orientar, a igreja precisa entender claramente como se posicionar, e esse é o propósito dessa série, instruir a igreja a ter uma perspectiva do mundo que a gente está vivendo e qual é a resposta que nós temos que dar a este mundo. Porque o coração do evangelho é o amor. Portanto, tudo que nós fazemos deve ser com base no amor de Deus. Nós precisamos revelar o amor de Deus, porque Deus ama as pessoas que estão vivendo na condição de decadência e de pecado. Deus tem um olhar de amor. Mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus é muito clara, que Deus é justo.
E ele não vai deixar de punir o transgressor. Ele é justo e vai se posicionar um dia diante do trono branco, como está descrito lá em Apocalipse, para julgar cada um de acordo com as suas obras. Então quer dizer, eu e você, Érica, e todos nós aqui, um dia vamos ter que estar diante desse trono branco. E eu fico imaginando assim, eu sempre falo isso, né? Eu imagino que daí vai ter um telão atrás do trono, assim, mostrando a tua vida. Suas escolhas, o que você fez, os caminhos que você andou, a fé que você viveu, como você a viveu. E daí isso por algum tempo, na época da minha juventude, isso me dava Ô Jesus, mas vai aparecer isso lá na tela! Essa é a coisa da minha cabeça, tá? A Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala sim que vão ser trazidos livros, né? Eu acho que cada um de nós temos um livro lá onde Deus fica fazendo as anotaçõezinhas dele. E a gente vai ter que estar diante daquele trono branco. Para dar conta, para prestar conta das nossas obras. E isso deve causar um grande temor na nossa vida. Em como eu estou me conduzindo. Porque sabe o que acontece também em relação à igreja? É que a gente vai vendo a sociedade decaindo nos seus valores, nos seus conceitos, e a gente vai fazendo o quê? A gente vai caindo também. A gente vai abrindo mão de verdades espirituais. A gente vai dizendo, mas Deus perdoa, tudo bem. Ou então uma teologia muito forte ultimamente, que diz assim, no fim, Deus vai salvar todo mundo. Porque Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de graça. Eu disse, bom, isso não é o que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia fala sobre juízo. A minha Bíblia fala que somente aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida serão salvos. Porque Jesus é a justiça de Deus. Então nós temos uma mensagem poderosa para pregar. E eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente dessa mensagem. Mas esse é o nosso objetivo, instruir a igreja. E nos posicionarmos diante de um mundo tão caótico e tão confuso. Né? Num mundo onde o que prevalece é a tua vontade. Se você acha que aquilo está bom para a tua vida, segue. E aí está um dos fatores da decadência. Existe uma distância muito grande na vida e na cabeça dos crentes entre essa revelação aqui, a revelação que Deus deu na palavra, e as questões do dia a dia. E talvez você possa ter esse conflito. Tá, mas a Bíblia fala de coisas tão lindas, tão maravilhosas, né, ensina tantas coisas, mas de repente você vem para o teu dia a dia e a pergunta é, como que você aplica esta revelação e esta verdade no teu dia a dia, no teu contexto, na família onde você vive, no trabalho que você tem, as pessoas com quem você convive. Nós precisamos saber fazer esta ponte entre aquilo que está aqui e aquilo que está no nosso dia a dia. Existiu um teólogo chamado Karl Barth, que ele dizia o seguinte, teologia se faz com a Bíblia em uma mão e o jornal em outra. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a Bíblia precisa ter respostas. A Bíblia precisa ser pertinente àquilo que a gente está vivendo. Então, tudo isso foi só um trailer rápido a respeito do que a gente vai ver nessas próximas semanas. Então não percam. Eu estava lembrei de 3 situações na Bíblia muito claras, aonde Deus levanta os seus homens num contexto de sociedades completamente decadentes. Né? O que Deus quer com isso? Por exemplo, o primeiro personagem que me ocorreu aqui, tem vários outros, inclusive anteriores a esse, mas o primeiro personagem que me ocorreu foi Moisés. Todo mundo conhece a historinha de Moisés? Né? Ele nasceu numa época em que as parteiras egípcias estavam sendo orientadas a matarem todos os meninos, né? Meninos somente, né? E por uma ação de Deus, a mãe de Moisés, ela escondeu o seu filho quando nasceu e ela fez um cesto de vime, colocou naquele rio, e quem achou esse cestinho de vime? A filha do faraó. E ele se tornou, então,
um filho de Faraó, cuidado pela sua mãe em todo o período de amamentação, e foi nessa fase que a mãe de Moisés ensinou para ele os ensinamentos de Deus. E quando ele deixou de ser amamentado, então, ele foi viver no Egito. Ele foi viver como um filho da filha de Faraó. O que Deus queria com isso? Qual era o propósito de Deus? Oi? Libertar o seu povo. Ele teve que levantar alguém. Mas ele teve que levantar alguém no meio de uma sociedade decadente. O povo de Israel naquela época nem era povo de Israel, nem era povo. Era um bando de escravos que estavam debaixo das chibatadas dos egípcios. E Deus, então, coloca um filho dele nesta sociedade tão terrível para ser o libertador. A segunda situação que a gente vê nas Escrituras é a história de José, também num contexto de Egito, certo? Passaram-se os anos, Moisés morreu, o povo foi liberto, ou melhor, o povo foi... Não, o José foi antes, né? Desculpa, estou invertendo a ordem aqui. Antes do povo ser escravo do Egito, estava lá José sendo levantado como governador do Egito. E também todo mundo conhece a história de José. Ele era de uma família de mais 11 irmãos, os filhos de Jacó. Existia uma fome muito grande onde eles estavam, em Canaã. E daí então... Os filhos de José, ou melhor, os filhos de Jacó foram buscar alimento no Egito. Né? Mas isso porque haviam traído seu irmão, venderam seu irmão para uma caravana de ismaelitas, e José sumiu da história daquela família, tido como morto pelo seu pai. E onde ele foi parar? Ele foi parar como o homem mais importante depois de Faraó. Alguém do povo de Deus se levantando numa sociedade decadente. E o terceiro exemplo aqui é o exemplo de Daniel. Daniel viveu bem mais para frente, por volta aí do ano 600 antes de Cristo. Ele foi levado também para a Babilônia, era um jovem, um adolescente. E foi levado para a Babilônia, e lá ele passou por um concurso dos meninos mais dotados, né, e mais sábios, e ele se tornou um conselheiro do rei da Babilônia. Ou seja, Daniel vivia no palácio. E Daniel foi o profeta que teve visões tremendas a respeito da história e de tudo que iria acontecer desde os dias que eles estavam vivendo até os dias do reino de Deus sendo implantado na terra por meio de Jesus Cristo. Um judeu que estava como escravo dentro de um contexto de uma sociedade completamente corrompida, que era a sociedade babilônica, né? Uma sociedade pagã, politeísta, violenta, né? Extremamente avançada em muitas áreas da ciência. E este jovem estava ali se posicionando diante do rei. E diz o texto logo no começo do livro de Daniel, que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele viveu um cristianismo reto, um cristianismo genuíno no lugar onde ele estava plantado. Então, esses são exemplos que a gente vai também citar durante esse mês. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é uma sociedade decadente. O que é uma sociedade decadente? É uma sociedade carente de valores éticos e valores morais. Sociedade decadente é uma sociedade da aparência. É uma sociedade carente. Por que você acha que as pessoas fazem o que fazem hoje e buscam os caminhos que buscam? Porque existe um vazio enorme dentro delas. Existe uma carência absurda. E elas precisam buscar serem preenchidas naquilo que elas entendem que vai trazer para elas alegria, felicidade, que é a busca de todo ser humano, não é? Ser feliz, se encontrar-se a si mesmo, né? E poder
cumprir o propósito da sua vida, mas daí o mundo oferece muitas coisas. E as pessoas vão entrando por esses caminhos porque elas querem destruir a sua vida? Não. Porque elas estão em busca de algo, porque existe uma carência e uma necessidade de algo. Só que o fim desses caminhos são caminhos de destruição e de morte. Uma sociedade decadente é uma sociedade corrupta, uma sociedade violenta e uma sociedade insegura. A gente está vivendo em tempos de tanta insegurança. Você olha para a política no mundo inteiro, insegurança, incertezas, violência, extremos. A gente voltou de São Paulo para cá com um rapaz que tinha morado 2 anos em Paris e estava voltando para o Brasil. E ele estava falando da situação política de Paris, né? Ou da França. E de repente aqueles partidos de extrema direita, partidos extremamente radicais, partidos que não contemplam uma política para ninguém que não seja francês. E a França está cheia de imigrantes, africanos, argelinos, cheio de muçulmanos. E existe uma candidata lá a presidente que quer abolir com tudo isso. Nos Estados Unidos sempre surgem uns loucos assim também, que querem mandar embora dos Estados Unidos todos os imigrantes. Imagina, se mandar todos os imigrantes embora dos Estados Unidos tem que fechar, né? Porque tem muito estrangeiro lá. Então as sociedades decadentes, elas vão por este caminho. E isso tudo gera ansiedade no coração das pessoas. A gente está vivendo num tempo de extrema ansiedade, porque é uma sociedade também que aciona muito a questão do consumo. O capitalismo é uma coisa muito forte, então as pessoas acham que elas precisam ter as coisas para poderem se satisfazer. Elas precisam viver determinadas situações para poderem ser aceitas em determinados círculos. E isso tudo vai destruindo com a humanidade. Eu li um texto de um psiquiatra peruano chamado Martín Nizama Valladolid, e ele diz assim: a pós-modernidade próspera, cheia de tecnologia prodigiosa, conhecimento, informação e conforto, também possui na profundidade de suas entranhas o germe autodestrutivo do ódio, que corrói o indivíduo, famílias, instituições e sociedades. Então existem 2 lados de uma mesma moeda. Por um lado, você vê uma sociedade que está avançada em tantos aspectos. A ciência, a tecnologia, a sabedoria humana. Nessa viagem eu visitava alguns lugares e pensava, meu Deus, a capacidade do homem criar estas coisas, ou construir essas coisas, ou realizar esse tipo de trabalho. Você fica surpreso com como o homem tem conseguido avançar para o bem em tantos aspectos. Mas toda essa evolução da tecnologia, ela vem junto com um veneno, como ele diz aqui, com o germe do ódio. E isso faz com que a sociedade se polarize. Existem sempre 2 lados. Os 2 lados da moeda. Do avanço que faz com que a sociedade possa crescer e beneficiar muitas pessoas, mas também mostra na mesma velocidade um avanço da destruição, do mal, do pecado, dos vícios. Isso tudo transforma essa sociedade, corrói a partir do indivíduo e conseguindo afetar até mesmo uma nação. Afetar uma sociedade inteira. Como eu disse, a marca dessa sociedade é de consumo desenfreado, impulsionado por valores equivocados como ambição de poder, cobiça, a vontade de ter as coisas, o prazer, tudo isso está envolvido nessa realidade da sociedade que a gente está vivendo. E um outro conceito que a sociologia tem tratado já de tempos para cá, que é o conceito da coisificação. Alguma vez você já ouviu falar sobre isso? Coisificação.
Sabe o que é esse conceito da coisificação? É que nós estamos vivendo num tempo de uma desvalorização absurda do ser humano. O ser humano se tornando uma coisa, um objeto. Você consegue identificar isso na sociedade? E isso tudo, nós, vendo a realidade do mundo, e eu assisti até um professor que falava sobre essa teoria da coisificação, ele falava, a gente se torna tão insensível, que de repente você vê pessoas, né, num estado subhumano, de pobreza, de miséria, um mendigo na rua, numa condição subhumana, e aquilo nem te causa tanta dor. Ou então você vê uma pessoa aprisionada pela droga. Esses dias eu assisti uma reportagem de uma médica, que há 3 anos se afundou no crack. Ela perdeu os filhos, perdeu o casamento, perdeu a profissão dela. Ela está num estado deplorável. 3 anos afundada nas drogas. Veja o poder da destruição dessas coisas. E a gente olha muitas vezes essa situação e essas coisas não nos sensibilizam, porque isso é notícia do dia a dia. Isso é coisa que a gente vê em todo lugar. E muitas vezes nós não temos a compaixão, o amor e a graça que nós precisamos ter. Coisificação significa reduzir o ser humano a um objeto. E nós estamos vivendo nesses tempos hoje. As coisas são mais importantes do que as pessoas. Houve um tempo na modernidade onde a pessoa, o homem era o centro de todas as coisas. Se a gente vem na história, você vê lá na Idade Média, Deus era o centro. E daí a igreja fez um monte de barbaridades nesse tempo. Daí o homem decidiu se livrar desse Deus punitivo, desse Deus, né, que está tudo debaixo do seu controle, aquele Deus vingador. E de repente então o homem disse assim, não, nós somos, né, nós podemos. E daí o homem começou a perceber que ele tinha potencial. E daí ele começou a fazer o quê? Rejeitar fortemente a Deus. E agora então, na Idade Moderna, o homem se torna o centro. E agora nós estamos vivendo um tempo onde o homem não está mais no centro. O que está no centro são as coisas, elas são mais valorizadas do que o ser humano. Agora pensa, nós como igreja de Jesus Cristo, veja que oportunidade nós temos para pregar esse evangelho. Esse evangelho que valoriza o ser humano. Por isso que um dos valores que nós temos como igreja é de vermos o ser humano restaurado de uma forma integral e completa, não somente uma área da vida dele. Não só ser salvo, mas ele ser salvo e porque ele foi salvo em Cristo Jesus, ele se tornar uma nova criatura completamente transformada. Assim como o gadareno, que já foi tanto citado aqui, né, nesse semestre. Uma pessoa completamente transformada. Então essa é a sociedade decadente que nós estamos vivendo. Uma sociedade que está lutando pelo aborto indiscriminadamente, porque o corpo é da mulher e é ela quem manda, não é verdade? É esse discurso do feminismo aí desenfreado, do empoderamento da mulher. E daí está esse outro movimento feminista também, né? Que é uma coisa completamente descabida, e que não se encaixa nos princípios da palavra de Deus. A mulher tem o seu valor, lógico que tem. A mulher tem o seu lugar na sociedade, na família, na igreja, em todo lugar. Né? Mas de repente vem essa avalanche desse empoderamento feminino. E a Cristina conversando com uma aluna dela de inglês, que é psicóloga, e também a Cristina já fez terapia com ela, uma senhora cristã muito comprometida, e ela disse assim, Cristina, é impressionante, mas as mulheres hoje, elas não querem saber do casamento. Porque elas se posicionaram que elas não precisam de homem na vida delas. Lógico, os homens dão muita razão para as mulheres pensar assim, né? Porque tem muito homem banana e enfim, daí você tem que assistir o Homem de Sucesso lá, que a gente está buscando ter conceitos e valores importantes. Mas olha o que vai gerando esses conceitos que vão entrando, coisas que parecem ser verdadeiras, não, porque a mulher não pode ser capacho, e de fato, né, existem situações e situações culturais onde a mulher de fato é tratada, até mesmo na cultura judaica, havia uma discriminação em relação à mulher. Mas o que Jesus faz?
Jesus fala com as mulheres, seja a mulher com a vida que tivesse. E a gente vê no Evangelho de Lucas, um Jesus que olha para os marginalizados. E quem estava no quadro dos marginalizados? As mulheres. Jesus foi sustentado por mulheres ricas no ministério dele. A Bíblia fala sobre isso. Então, quer dizer, daí tem crente que fala, porque a Bíblia é machista. Oi? Vamos ler direito o que a Bíblia fala a respeito disto, da função, do papel. Então, todos esses valores, eles vêm entrando nos nossos ouvidos de uma forma muito perigosa. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da origem dessa decadência. Aonde essa decadência originou na nossa sociedade ou em qualquer outra sociedade. E daí aqui a gente entra numa questão muito simples, que é a questão do Éden. Foi só ali que começou, tá, gente? Porque às vezes a gente se assusta, né? E a gente fala assim, meu Deus, no que o mundo vai se transformar? Ele vai se transformar naquilo que ele sempre se transformou. O mundo sempre foi assim. Sempre foi assim. Não existem coisas novas debaixo do céu. Todas essas realidades de pecado aqui, todas essas situações que nós colocamos como valores destruídos dentro de uma sociedade, isso você lê na história, em países, em povos, em civilizações, acontecendo há muito tempo. Nós precisamos entender que a origem de todas essas coisas está lá no pecado, na escolha que o homem fez. Vou ler um trechinho de Romanos, porque esse foi um texto que eu estava ouvindo esses dias, o livro de Romanos, e me impactou bastante. E eu também pensei muito sobre isso nesse tempo de férias. Olha o que diz, presta atenção, vou ler um pedaço, depois você pode ler o capítulo inteiro de Romanos capítulo 1, verso 28 a 32. E como não querem saber, vou ler aqui. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. Então ele está falando do homem, né? Que está vivendo as loucuras de pecado. Então, por que eles estão vivendo nessa condição? Porque eles não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. Daí Deus fez o quê? Entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Segura um pouquinho aí, por favor, Wilson. E daí, às vezes, você pode pensar, mas que Deus mau, né? Deus deixou o homem no pecado, nessa condição, né? Diz lá numa outra tradução que diz que os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Por isso, Deus os entregou a uma condição mental reprovável. Mas o que esse texto está querendo dizer? Aqueles que têm filhos sabem o que eu vou dizer aqui. Sabe aquela situação em que o filho insiste em determinada coisa? E você, como pai ou mãe, entende que aquilo não deve acontecer, mas chega aquela hora que você diz o quê? Então tá bom. É assim que Deus faz. É assim que Deus fez com o homem. Por rejeitar o conhecimento de Deus, por não querer saber a respeito de Deus, Deus os entregou às suas paixões. Deus diz para o homem, é isso que você quer? É a história do filho pródigo, né? O filho não estava contente na casa do pai. O pai fez o quê? Ficou agarrando ele, segurando, amarrando no pé da mesa? Não, pode ir. E é assim que Deus faz com o homem. Mas olha como continua essa história. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Isso aqui não é matéria de jornal agora que vai sair meio-dia? É a realidade do mundo hoje. E por quê? Porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Porque rejeitaram dar glória a Deus. Porque escolheram o caminho da desobediência e o caminho do pecado. E continua o texto, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Gente, eu vi muito disso na viagem.
Teve uma situação especificamente. Nós estávamos numa situação de uma fila, e exatamente na nossa frente tinha 2 homens gays, que estavam ali daquele jeito, né? E um deles, bem irreverente na sua forma de falar, unhas pintadas e aquele jeito, ele estava com uma camiseta. E, logicamente, como eu estava atrás dele, eu li claramente o que estava escrito naquela camiseta. E a camiseta dizia assim: santos e pecadores unidos. Está entendendo? E daí a gente pode dizer: ai, pastor, mas Deus é um Deus de amor e manda a gente amar os pecadores. Mas é o que esse texto diz aqui. São atrevidos, orgulhosos e vaidosos, têm ódio de Deus. Tem pessoas que estão vivendo nessa decadência da sociedade e não querem saber de Deus. E se revoltam e se levantam, como esse rapaz. Santos e pecadores nunca podem se unir. Deus une santo e pecador junto? Não. Deus torna santo um pecador. E esses a quem Deus vê a marca de Jesus Cristo, a marca do sangue dele na vida daquela pessoa. Esse foi tornado santo, então ele não é mais um pecador. Mas eu entendi muito bem o que aquela camiseta quer dizer. Vamos viver paz e amor, vamos ficar unidos, vamos dar as mãos. Não importa se eu estou vivendo na perversidade, se eu estou escolhendo coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus, vamos viver em unidade. Isso não existe, isso é uma afronta. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Olha que curioso isso aqui. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas, mesmo assim, continuam a fazê-los. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, esta é a sociedade que a gente está vivendo. Existem muitas pessoas que estão nessa condição e anseiam por uma saída, e anseiam por uma vida transformada, e buscam isso. E essas pessoas, elas são alvos do amor de Deus. Agora, existem pessoas que se levantam muitas vezes como inimigos do próprio Deus. São alvos do amor de Deus da mesma maneira, mas se não se converterem a Cristo, elas vão ser julgadas e punidas por esse Deus. E nós, como igreja, precisamos entender, nós precisamos discernir as coisas. Eu me lembro de uma época onde você tem aquele coração de amor e de graça, e de repente você começa a olhar tudo e entender que Deus tem misericórdia de tudo, e de fato Ele tem. Mas à medida que você vai entendendo e tendo maturidade, você vai observando e discernindo que existe um governo do mal nesse mundo. E existem pessoas que se colocam como agentes deste mal. Por isso que Jesus fala para a igreja: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Então Jesus sabia da realidade do mundo. Mas isso não pode intimidar de forma alguma a nossa missão. Então a origem do pecado está isso: desprezar a Deus, escolher o pecado, e não só escolher o pecado, mas escolher permanecer no pecado, sem ter uma vida genuína com Jesus. E por fim eu encerro compartilhando sobre a mensagem que a gente tem para pregar do Evangelho. Qual é o propósito da mensagem do Evangelho? Viver nesse mundo sob a instrução da palavra de Deus. Estarmos nesse mundo, mas não sermos igual ao mundo. Vivemos uma vida diferente. Podemos mostrar para as pessoas que é possível você ser feliz, sem você estar aprisionado a vícios.
Que é possível você se libertar de qualquer amarra que você tenha na sua vida, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz para a libertação dos seus pecados. Que é possível você viver a palavra de Deus, viver a verdade de Deus e ser guiado e conduzido por ela, porque é nela que você vai encontrar a vida plena e abundante que Jesus te deu. É isso que nós precisamos mostrar para esse mundo, é este evangelho que nós precisamos anunciar para as pessoas. E existem dois aspectos dessa mensagem do evangelho que nós temos e que o próprio Jesus nos ensina. Um deles é o evangelho da salvação, do anunciar, do pregar, que todo aquele que confessa e crê em Jesus Cristo como seu Senhor será salvo. A mensagem do Evangelho que diz que é necessário se arrepender dos seus pecados para a salvação, não tem outro caminho. E arrependimento significa eu mudar a minha vida. Cristina e eu participamos de um culto lá e, gente, sabe aquela mensagem encomendada, né? Daí não tem como você culpar ninguém, né? Porque você vai num culto que ninguém te conhece, numa igreja que ninguém sabe da tua existência. Você chega lá, a mensagem é para você? Quem que você vai atribuir, né? Não dá para falar, o pastor falou. Mas sabe aquela palavra de Deus muito forte? E Deus já tinha me falado algo muito forte a respeito desse mesmo tema que eu ouvi naquela mensagem. E foi uma palavra de Deus sobre posicionamento. Sobre andar na luz, sobre me arrepender de pecado. Pastor, tem pecado? Tem. Desculpa te frustrar. Mas de arrependimento e de posicionamento diante da verdade. O problema não é o pecar. O problema é como que eu continuo a minha vida depois que o pecado teve espaço no meu coração. Se eu me arrependo, se eu me posiciono, se eu confesso o meu pecado e eu deixo, Provérbios diz, aquele que confessa a transgressão e a deixa, este alcançará misericórdia. Então a misericórdia de Deus está no confessar e no deixar. Essa é a parte difícil. Ou melhor, é a parte desafiadora. E o Evangelho de Jesus Cristo fala sobre deixar. É essa a mensagem que a gente tem que pregar. Hoje as pessoas acham que elas podem viver o Evangelho de Jesus Cristo junto com todas as tranqueiras que elas viveram no passado. Então eu creio em Jesus, mas eu ainda tenho umas pendengas aqui, tem uns pecados de estimação aqui, tem uns vícios aqui. Não tem conversa, gente. Isso não é algo que a religião impõe, isso é algo que a palavra de Deus me diz. E mais do que isso, Jesus quer te libertar dessa cadeia e dessa escravidão. Ele quer ver a sua vida transformada. Porque senão a cruz não faz sentido. Então um cristão tem que saber qual é o caminho constante da confissão e do arrependimento. É a porta que te faz entrar para o reino de Deus, mas é a maneira de você viver o reino de Deus. Confissão e arrependimento. Confessa e arrepende. A confissão é você falar para Deus o seu pecado, pedindo perdão, e o arrependimento é você deixar aquilo que você praticou e que você tem consciência que é pecado contra Deus. Simples assim. E daí teve um dia na viagem que Deus me trouxe uma palavra, né? E Ele me trouxe um texto lá de Hebreus. E nesse texto de Hebreus, o autor diz assim, na vossa luta contra o pecado, atenção, na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. Eu disse, Deus, então tem que lutar. Preciso lutar mais. Porque essa nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E a nossa luta já foi vencida por Jesus naquela cruz. Ela já foi vencida por aquele que anuncia esse evangelho. Mas existe um outro lado da mensagem do evangelho, que é a mensagem, é o engajamento social. É a preocupação com as pessoas, para que o evangelho transforme a condição das pessoas. E isso aqui vai ficar para o próximo domingo. A transformação do evangelho vai refletir na sociedade.
As pessoas vão sendo tiradas desse contexto. As pessoas vão sendo mudadas na sua maneira de pensar. E quando perguntarem a elas, por que você mudou? Porque eu encontrei Jesus. Porque eu estou andando na verdade. Porque eu estou me posicionando diante da palavra de Deus. E é esse o meu testemunho. Gente, é fácil testemunhar. Agora, se você quer testemunhar do tipo crente religioso e chato, que fica enfiando Bíblia goela abaixo na cabeça das pessoas, daí nem perca o teu tempo. Mas quando você testemunha com a sua vida, eu era assim, mas Jesus me transformou. Como aquele cego que encontra Jesus lá em João capítulo 9. E ele diz, eu era cego e agora eu vejo. Isso Jesus fez pela minha vida. E o pecado hoje não me domina mais. E os meus vícios não me controlam mais. E se eu preciso confessar, eu confesso a Deus com a garantia de perdão e de uma vida restaurada, porque a minha vida é transformada por Jesus e eu me posiciono com isso em todo o tempo. Queridos, dura essa palavra, né? Mas é por aí que a gente vai caminhar esse mês. Para a gente poder saber como viver numa sociedade como essa. Pregando e anunciando um evangelho poderoso. A igreja carrega a mensagem do evangelho. E a igreja deve ser uma agente de transformação nesse mundo. Então, quando nós olhamos para as pessoas que estão aqui à nossa volta, ou as pessoas com quem o Senhor nos conecta, nós não podemos enxergá-las na condição que elas estão. Nós precisamos orar a Deus e clamar para que elas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder da mensagem do Evangelho. É isso que eu desejo ver aqui nesse lugar. Pessoas que podem testemunhar daquilo que elas venceram na sua vida. Por causa do seu encontro com Jesus. Esse é o papel, esta é a missão da igreja diante dessa realidade. Vamos ficar em pé e vamos orar.